Salmo 37, estava pensando uma coisa, acabei falando outra. Salmo 37, né? O Salmo de Davi, o Salmo que fala de uma temporária prosperidade dos ímpios. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá? Verso 1 no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Vamos repetir juntos o verso 5 no 3. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Amém. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Vamos assento. Glória a Deus. Eu tenho falado muito de coisas impossíveis e de causas impossíveis. Eu tenho falado muito de questões difíceis. Mas porque o pregador, ele vive o que prega, prega o que vive. E contudo, em alguns momentos nós temos visto que parece impossível. Parece impossível continuar, parece impossível perseverar, parece impossível uma porta se abrir, parece impossível algo dar certo, parece impossível uma cura acontecer, parece impossível algo mudar. E eu tenho falado sobre isso em alguns momentos. Eu tenho falado sobre almas que estão abatidas, salmistas que conversam com suas almas e perguntam por que você está abatida, por que está inquieta dentro de mim. Espere em Deus. Eu tenho falado sobre tempestades em que nós olhamos alguns barcos que estão ao redor, mas a água parece que só cobre o nosso barco. Tem tanta gente andando do nosso lado, mas parece que a água só começa a encher o meu barco. Parece que a onda só sobrepõe o meu barco. Eu tenho falado sobre vales em que tem momentos em que nós nos encontramos como ossos secos. E oramos a Deus para que pessoas se acheguem como Ezequiel e passem ao redor e não pisem em cima de nós, para não quebrar ainda mais. Eu tenho falado sobre situações em que temos que lavar a nossa rede, mas lembrar o nosso ofício e lembrar para o que fomos chamados. Porque em algum momento pode ser que Jesus fale para nós voltarmos aonde nós cairmos e lembrarmos do primeiro amor. Porque se frustrar chega a ser até comum ultimamente, em muitos momentos. Mas mesmo em meio à frustração, a gente precisa voltar aonde a gente caiu e entregar o nosso caminho ao Senhor, porque se Ele vai fazer tudo e se mais Ele vai fazer, eu preciso começar a acreditar nisso. Tem momentos em que tem alguns elementos que eu preciso cumprir e conhecer também. Eu tenho que conhecer sobre 5 elementos: conhecimento, a habilidade, a atenção, a previsão e a decisão. Sabe, desses 5 elementos, o conhecimento é o principal. Conhecer a Jesus é fundamental. Se eu não conheço a Jesus, eu não consigo entregar o meu caminho a Ele. Mas se eu consigo conhecer a Jesus, se eu nesse momento começo a entender
que Jesus ele veio não para os sãos, não para os que estão curados, ele veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão necessitados. Se eu começo a entender que Jesus ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar, se eu começo a entender que o propósito de Jesus foi deixar um legado de amor, de compreensão, de dedicação, de uma vida diferente em meio a tanta corrupção e a tantas situações adversas, se eu começo a conhecer Jesus de uma forma diferente, se eu começo a ter intimidade com Jesus, ao invés de só amizade, porque tem pessoas que querem só amizade com Jesus, tem pessoas que não querem ter intimidade. Para ter intimidade, eu preciso conversar mais. Para ter intimidade, eu preciso me achegar mais. Para ter intimidade, eu preciso deixar algumas coisas que me impedem de me achegar a Jesus. E eu preciso também ter habilidade, só que habilidade ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo nada, você já parou para pensar? Quando você vê um bebê, ele nasce sem saber andar, sem saber falar, sem saber se cuidar, e alguém vai ter que ensinar para ele. Essa criança ela começa a engatinhar, ela tem processos para aprender. Para que essa habilidade venha, ela começa a engatinhar, ela começa a andar, para depois começar a correr. Ela antes de falar, ela começa a balbuciar, e depois ela começa a falar, e depois vai começar a conversar. Então essa habilidade ela vem com o tempo e com experiências, com aquilo que você vai aprendendo no seu dia a dia, você vai colocando em prática. E tem momentos que às vezes eu quero ter habilidade mesmo antes de aprender essa tal de habilidade. Eu tenho que também ter atenção. A grande questão hoje é que por estar desatento, por estar disperso, eu não consigo entender o que Jesus tem para falar para mim, o que Ele tem para me mostrar. A falta de atenção hoje é tão grande que às vezes a gente chega num culto como esse. Me ajuda aqui, por favor, estou ouvindo aqui algo aqui apitando aqui, por favor. Às vezes eu vejo a falta de atenção tão grande que se a gente chegar num culto como esse e não conseguir ouvir Jesus falar, e não conseguir sentir um pouquinho da presença de Jesus, é porque a minha dispersão é tão grande, a minha cabeça está tão voltada para outras coisas, e por esse motivo, por essa falta de atenção, às vezes eu saio até pior do que eu entrei. E essa falta de atenção me faz ser um crente girafa, sabe? O crente girafa é aquele que o corpo está aqui, a cabeça está em outro lugar. E isso é ruim, porque a falta de atenção às vezes não me deixa ouvir a instrução e praticar essa instrução corretamente. O próximo elemento é a previsão. Prever e antecipar é importantíssimo. Prever não é a mesma coisa que pensar. Prever é você conseguir ver alguma coisa e antecipar o risco daquilo ali. A questão é que hoje as pessoas não conseguem prever e por isso às vezes caem nas astutas ciladas do inimigo. A Bíblia nos diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Entenda uma coisa, essa previsão Daniel teve no momento em que ele ouve que havia um edito em que ninguém poderia orar para outros deuses que não fossem os deuses de Babilônia ou para, naquele momento, o rei de Babilônia. E Daniel, naquele momento, prevendo o que poderia vir a acontecer, ele foi orar. A previsão de Daniel foi: eu já sei o que vai acontecer. Pessoas vão morrer, pessoas vão ser jogadas na cova junto com os leões, e por eu prever o que vai acontecer, eu vou tomar uma atitude antecipada. A atitude de Daniel foi orar. Ele vai para casa e vai orar. E naquele momento alguém me diz: mas ele orou e ele foi jogado na cova. Mas a oração dele naquele momento antecipou o que Deus já tinha para fazer. Aquele povo tinha
data para entrar em Babilônia e tinha data para sair. Só que a saída daquele povo de Babilônia tinha que ter algo voltado para a glória de Deus. E você quer mais a glória de Deus imperando do que um rei que leva um povo cativo se converter? Através de um homem que é jogado numa cova, que era para ter sido devorado, que era para ter sido naquele momento destruído, mas consegue sair ileso na parte da manhã. Então, a previsão foi: vou orar, porque nesse momento eu vou avisar para Deus o que eu já sei que vai acontecer. E naquele momento Daniel avisa para Deus. Ele fala: ó Deus, nesse momento após esse edito eu sei que eu vou para aquela cova. Eu sei que sou eu que vou passar por essa aflição, por essa situação, por essa adversidade, mas eu também sei que eu entreguei os meus caminhos ao Senhor. Então o Senhor me guia, mesmo que seja para dentro dessa cova. E se for para ir para dentro dessa cova, eu vou. Eu estou disposto. Porque tem pessoas que às vezes têm medo de entregar os caminhos ao Senhor. Porque entregar os meus caminhos ao Senhor é dizer para Deus: Senhor, me guia. Só que tem momentos que Deus vai falar: vai para a direita. E você pensa naquele momento como Ló pensou: puxa, mas na esquerda tem umas campinas, tem lugares tão formosos. E Deus está falando: vai para a direita. E Ló vai para a esquerda. Então entenda uma coisa: naquele momento Daniel, ele vai sim ser levado para aquela cova, mas ele era guiado por Deus. Os caminhos dele tinham sido entregues a Deus. E quando ele vai para aquela cova, não por culpa alguma, porque ele não tinha pecado naquele momento, a única culpa dele era servir a Deus incondicionalmente, fazer a vontade do Pai incondicionalmente, sem medo das consequências. Tem tantas coisas que a gente faz de forma inconsequente, mas servir a Deus sem medo das consequências tem sido difícil, né? E ele vai. Só que naquele momento acontece o que ele já tinha previsto. Ele vai para a cova, Deus começa a trabalhar na vida daquele rei chamado Dário. Ele começa a trabalhar na vida daquele homem que o homem não consegue dormir, o homem não quer festa, ele dispensa todo mundo, ele não quer comida, ele faz um jejum, ele não quer música, ele quer naquele momento apenas pensar: Deus, se o Deus em que Daniel serve é um Deus altíssimo, é um Deus bondoso, é um Deus grande, livra esse homem. Naquele momento o rei já estava se convertendo, faltava só ele ver, porque às vezes também somos como Tomé, né? Precisamos ver para crer, quando na verdade deveríamos crer para ver. E aí pela manhã, quando ele vai encontrar aquela cova, a primeira coisa que ele faz é gritar: Daniel, filho do Deus Altíssimo. Ele já naquele momento relata que ele já tinha convicção de que Daniel servia a um Deus que era soberano. E quando Daniel sai daquela cova, já existe a conversão dentro daquele homem. Olha a glória de Deus, após a previsão de Daniel, em orar por saber o que iria acontecer. Porque às vezes a gente pensa, mas não age. E pensar não é algo que deve ser feito somente. Eu preciso prever o problema, o perigo e agir de forma antecipada. Porque se eu não agir de forma antecipada, o perigo vai acontecer, o risco vai vir, a situação vai se instaurar, e por eu não ter feito nada antes, eu agora não vou ter como sair dessa situação. Vai ficar mais difícil. Daniel naquele momento sai daquela cova ileso, e alguns vão dizer assim: parece que alguém não alimentou esses leões, senão Daniel teria sido morto. Mas naquele momento não era bem assim. Porque quando o rei Dario manda jogar todos aqueles homens e seus familiares, mesmo antes de caírem na cova, já estavam sendo devorados. E por último, a decisão. Sabe, quando o salmista fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Isso é algo que deve ser decidido por você.
Se entregar ao Senhor não é algo que eu posso me decidir por você. Sabe, às vezes a gente se decide em ter paz. Às vezes lá fora a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Mas aqui, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós sofremos a metanoia, nós costumamos nos cumprimentar dizendo a paz do Senhor Jesus. Só que só dá paz quem tem paz. E nós devemos correr em direção a essa paz. É uma atitude, é uma decisão. Só que correr em direção a essa paz não é algo muito fácil. Perseguir essa paz não é algo muito fácil, porque o tempo inteiro tem alguém querendo tirar a nossa paz. O tempo inteiro tem alguém querendo nos atribular. O tempo inteiro tem alguém querendo que nós venhamos a fugir dessa paz. Mas essa paz, esse sentido de paz, implica em empenhar a minha energia em buscar essa paz. Não é fácil, mas é necessário que o alvo seja alcançado. E qual é o alvo? A paz. Então, se eu preciso alcançar essa paz, se o meu alvo é esse, eu preciso me decidir a fazer isso. A minha decisão é alcançar a paz. A minha decisão é entregar os meus caminhos ao Senhor. Fácil não vai ser, mas eu preciso estar convicto do meu alvo. Meu alvo é Jesus, meu alvo é a paz, meu alvo é entregar meus caminhos ao Senhor. Sabe, a paz é uma virtude e nem todos conseguem ter. Paulo vai mencionar isso lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, sobre os frutos do Espírito. Ele vai falar sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança. Ele vai falar sobre muitas coisas. Mas, na verdade, a sequência que o apóstolo estabelece deveria e deve ser assim. Como pode haver alegria se não houver amor? Às vezes a gente fala de alegria, mas não ama. Se eu não consigo amar, eu não consigo estar alegre. Se eu não me permito amar, eu nunca vou saber o que é a verdadeira alegria. O grande problema hoje é que muitas pessoas querem ser alegres, mas de que forma? Sendo prósperos. E o salmista vai falar, Davi, sobre essa prosperidade do ímpio e sobre a prosperidade que Deus nos dá. A prosperidade do ímpio é uma prosperidade temporária, mas a nossa prosperidade está em Deus. Muitos talvez tenham muito dinheiro, mas não têm alegria. Eu ouvi o Gabriel falando aqui no ensino bíblico sobre a questão de pedir dinheiro, de pedir fama, mas não obter paz. Porque ele falava sobre pessoas que são muito famosas e não têm liberdade para fazer algo tão pequeno, que às vezes nós fazemos com tanta tranquilidade, que é acordar de manhã, abrir sua janela e respirar. Já tem paparazzi já tirando foto de você, já tem pessoas já ali te espreitando. Então, mesmo com muito dinheiro, não consegue obter a paz. Então, essa falsa prosperidade, essa prosperidade temporária, não traz paz e nem traz amor. Como a paz pode estar presente se faltar alegria? Então, assim, eu preciso entender que essa paz, ela vem através do amor para que eu esteja em paz e da alegria para que eu esteja em paz. Estar aqui hoje, por exemplo, o salmista vai dizer, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que haver uma alegria para que eu esteja em paz. Porque tem pessoas que às vezes vêm para o culto, mas não conseguem estar em paz porque não estão alegres. Então, por não ter essa paz, por não estar alegres, acabam não conseguindo cultuar, não conseguem
ouvir o que Deus tem para falar, não conseguem entregar os seus caminhos ao Senhor e não conseguem confiar nele. Por falta de paz. Às vezes eu falo aqui, Shalom. Shalom é paz. Só que para os judeus, esse Shalom é muito mais do que paz. É um momento, é uma situação. É algo que excede o nosso entendimento. Porque é muito fácil você chegar para uma pessoa e falar bom dia só por educação. Ou falar paz do Senhor porque você está acostumado. Mas você já falou para alguém bom dia, desejando realmente que ela tenha um bom dia? Igual aquela musiquinha que tem aí direto aí da Fazendinha. Então, que é chato talvez, mas enfim, gruda igual chiclete. O que eu estou dizendo é você conseguir falar para alguém aquilo que você deseja de verdade. É você conseguir entregar os seus caminhos ao Senhor e de verdade deixar Ele te guiar. Eu estou falando de ser de verdade, não ser de mentira. Quando você vem para a igreja e é alguém que na verdade você lá fora não é, isso não é ter paz. Isso não é ter amor. Isso não é ter equilíbrio. Isso não é ter entregue os seus caminhos ao Senhor. Porque quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, você consegue ser de verdade. Você consegue ser uma pessoa que talvez vão ter pessoas que vão dizer, não gosto dele. E outras vão dizer, gosto. Se você parar para analisar, Jesus tinha 2 grupos que não gostavam dele. Que isso, Jesus. Eu amo Jesus. Quem aqui ama Jesus? Eita glória! Aleluia! Mas tinha 2 grupos que não amavam Jesus. Os fariseus e os saduceus. Não amavam Jesus, não gostavam de Jesus. Então assim, vão ter pessoas que talvez, pelo que você prega, pelo que você é, pela forma que você lida com as situações, talvez não vão gostar muito de você. Mas o que você tem que fazer? Amar essas pessoas. Porque só tem paz quem tem amor. O que você tem que fazer? Se alegrar com isso. Mas me alegrar porque tem alguém que não gosta de mim, mas só tem paz quem tem alegria. Uma vez, começaram a me mandar um áudio de alguém que tinha falado mal de mim. E aí aquilo ali me mostrou o quanto eu preciso amar mais as pessoas. Porque as pessoas que me mandavam o áudio, às vezes pensavam assim, agora o pastor vai se transformar, ele vai morfar, ele agora vai ser uma pessoa totalmente diferente. Agora eles vão ver quem é o pastor. Segura, não segura ele não. Só que naquele momento, quando eu ouvi esses áudios, eu falei, Senhor, eu preciso amar mais. Porque a ignorância nos leva ao erro. E a falta de paz nos leva à falta de amor. Essa pessoa que me mandou esse áudio, que não mandou para mim, mandou para outras pessoas, mas chegou até a mim, por isso que vocês têm que ter cuidado. Tem coisas que chegam até a mim que eu não preciso nem pedir. Isso aí é mole de chegar até a mim, não preciso nem pedir, chega. Não é nem porque eu quero, é porque as pessoas querem. Só que o que não entendem é que eu tenho paz. E por eu ter paz, eu tenho amor. E por eu ter paz, eu tenho alegria. E aí naquele momento, sabe qual foi a minha atitude? Ir até a casa dessa pessoa que mandou esse áudio. E quando eu cheguei lá, essa pessoa só fazia chorar. E eu falei assim, eu não vim aqui para te machucar, não vim aqui para te maltratar, eu vim aqui para dizer que eu continuo te amando. E essa pessoa só fazia abraçar a mãe dela e chorar e se esconder de vergonha. E eu falei, eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui para te constranger. Eu vim aqui para dizer para você que se em algum momento eu não fui um bom pastor, eu agora quero ser. E se em algum momento o que você falou, você achou que era verdade, eu vou mostrar para você que não é. Me dá mais uma chance. E é isso que nós temos que fazer. Porque isso mostra que você tem paz. Porque se você nesse momento não entender que pessoas vão chegar até você, trazendo informações para você, para que o ódio se instaure em seu coração, isso quer dizer que você não entregou ainda os seus caminhos ao Senhor. Se aquelas informações ruins chegarem até você e mudarem o seu caráter, mudarem a sua forma de pensar, você ainda não entregou os seus caminhos ao Senhor.
Porque quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, isso não te afeta mais. Jesus o tempo inteiro era provado, meus irmãos. Quantos eram os fariseus, os doutores da lei que chegavam para provar a Jesus? Doutores que perguntavam ao filho de um carpinteiro o que fazer. Doutores que chegavam com palavras até esse filho de um carpinteiro para poder provar, para que ele pudesse naquele momento se irar e rasgar as suas vestes e dizer: eu odeio vocês, vocês me provam, vocês são contra mim. Quantas são as pessoas que não vêm assim também contra você? Quantas são aquelas pessoas que não vão chegar dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, e vão chegar até você e vão tentar te provar de formas extremas? Eu tive uma situação que eu passei no meu trabalho há tempos atrás, que ontem uma pastora falou aqui que os piores para que nós venhamos a pregar a palavra são aqueles que estão desviados ou afastados. Porque eles conhecem a palavra e eles o tempo inteiro acham que não precisam mais de Jesus e acham que são autossuficientes. E eles não querem mais ouvir nada. Então, assim, são os que têm mais dificuldade em retornar. Também porque, como o filho pródigo, ficou com medo do que o irmão ia fazer, ia falar, até por causa da festa que o irmão reclama na festa que o pai dá. E aí, essa pessoa que trabalhava junto comigo, todos os dias que eu chegava no trabalho, ele tentava me irritar de alguma forma. E ele falava assim pra mim: e aí, como é que foi seu final de semana? Eu falei: tudo bem, cara, tudo bem, graças a Deus. Aí ele: é mesmo? E todo o tempo falando alguma coisa. Aí um dia, ele começou a aumentar as implicâncias comigo. Até o ponto de chegar para mim, botar o rosto próximo do meu e falar assim: você não tem vontade de dar um tapa em mim, não? Você não tem vontade de me dar um soco, não? Eu falei: cara, não. Mas por que você acha isso? Ah, eu acho que você tem. Você está achando errado. Não tenho, não. E ele falou para mim assim: cara, eu não te entendo. Porque se eu fosse você, eu tinha vontade de dar um tapa no meu rosto. E eu falei assim: cara, mas se você fosse eu, você não ia estar fazendo isso. Se você fosse eu, você não teria esse sentimento que você tem hoje. E sabe o que aconteceu? Com toda essa minha atitude, eu não precisei fazer nada, Deus fez por mim. Com toda essa minha atitude, Deus me justificou. Deus falou por mim. Deus foi ao encontro desse rapaz. E assim, o interessante é que às vezes a gente acha que precisa fazer com as nossas próprias forças, que precisa falar, que precisa brigar. Não precisa. E alguém vai dizer assim: ah, mas eu vou ser covarde. Jesus foi covarde em algum momento? Não foi. Quando perguntam a ele: você é rei dos judeus? Ele fala assim: tu dizes. Não é que ele estava sendo covarde, é que aquela pessoa estava dizendo que era uma verdade. Ele não precisava dizer, as pessoas diziam. A questão é que eu não preciso dizer o que as pessoas sabem que eu sou. Deixa que elas digam. Elas vão dizer quem eu sou. Elas vão dizer se eu sou bom, se eu sou ruim. Elas vão dizer. Mas vão dizer através do meu testemunho. Não adianta eu ficar falando para todo mundo que eu sou bom. Até porque bom é o meu pai, não eu. Que ele cresça, que eu diminua. Então, se você consegue entregar os seus caminhos ao Senhor hoje e confiar nele, a sua história vai mudar. O seu pensamento vai mudar. A sua visão vai mudar, mas as provas vão vir. Por quê? Porque o que o nosso inimigo quer é saber se realmente você conseguiu entregar os seus caminhos ao Senhor. Mas entregue e deixe Jesus guiar. Porque se você entregar e ficar assim, segurando, você não vai deixar ele guiar. Se você entregar e não deixar ele te levar para lugares que você não quer ir, mas precisa estar, você não entregou ainda. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não fique olhando para a prosperidade dos outros. Não fique olhando. Não existe família perfeita. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e fala: o meu vizinho, a família dele é tão perfeita. Enquanto o bolo está no forno, a mulher está cantarolando.
Os filhos estão brincando quietinhos, nem o cachorro late. Só que isso não é verdade. Existe família que se perdoa, que se ama. Essa é a grande realidade, essa é a grande prosperidade. A grande prosperidade do cristão hoje é saber perdoar, amar, é saber entender que alguém pode errar, mas mesmo errando, eu preciso saber perdoar. E a grande questão é que as oportunidades que Deus me dá é tudo aquilo que eu peço para Ele. O que você tem pedido para Deus? Pensa aí agora. O que você tem pedido para Deus? Mais amor? Ele está te dando a oportunidade de amar. Mais paciência? Ele está te dando a oportunidade de ser paciente. Mais prosperidade? Ele te deu a oportunidade de ofertar hoje, dizimar. Se você não fez, problema seu. O que você tem pedido para Ele? Essa é a grande verdade. Você tem pedido para que venha uma empresa melhor? Deus está te dando a oportunidade de ser um funcionário melhor na sua empresa. Quem te garante que não é na sua empresa que você vai ser promovido? Quem te garante? Então assim, eu quero finalizar essa mensagem dizendo novamente para você: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos ficar de pé? Nossa prosperidade vem do Senhor.